Seu mapa, sua vida. Hoje eu quero te mostrar que a sua data de nascimento pode revelar muito mais sobre você do que parece à primeira vista. Seja muito bem-vindo ao canal Numeria BR. Se você gosta de autoconhecimento, numerologia e conteúdos que ajudam a entender padrões da sua própria vida, fica comigo até o final, porque este vídeo pode te ajudar a enxergar a sua história com mais clareza, mais consciência e até mais acolhimento. Muita gente olha para a própria data de nascimento como uma informação comum. Algo burocrático, algo que serve para preencher cadastro, assinar documento, lembrar aniversário. Mas para a numerologia, essa data não é apenas um registro. Ela carrega uma vibração. Ela traz sinais. Ela aponta tendências importantes sobre a sua essência, sobre a forma como você sente a vida e sobre os caminhos que você tende a viver com mais intensidade. E quando você começa a entender isso, você percebe que talvez muita coisa que aconteceu com você não tenha sido tão aleatória assim. Seu mapa, sua vida. E a pergunta que eu quero te fazer logo no começo é esta: será que a sua essência já deixava pistas desde o dia em que você nasceu? Essa é uma pergunta forte, mas ela faz muito sentido dentro da numerologia pitagórica. Porque nessa visão, os números não representam apenas quantidade. Eles representam energia, frequência, comportamento, tendência e aprendizado. Isso significa que a sua data de nascimento não diz apenas quando você chegou ao mundo. Ela pode revelar traços da sua personalidade, mostrar forças que já nasceram com você, indicar desafios recorrentes e até explicar por que certas situações parecem se repetir ao longo da sua vida. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez exista um padrão emocional que sempre volta. Talvez exista uma dificuldade que insiste em aparecer. Talvez exista também uma força dentro de você que sempre ressurge, mesmo depois das fases mais difíceis. E é exatamente aí que a numerologia começa a ficar fascinante. Porque ela não olha para você como alguém aleatório. Ela olha para você como alguém que carrega uma assinatura vibracional. Seu mapa, sua vida. Dentro da numerologia, a data de nascimento é uma das bases mais importantes do mapa. Ela funciona como um ponto de partida para compreender a sua natureza essencial. É dela que saem leituras importantes sobre direção de vida, tendências emocionais, forma de agir, talentos e aprendizados. A data de nascimento ajuda a revelar o pano de fundo da sua energia. E quando eu falo em energia, eu não estou falando de algo místico no sentido vago. Estou falando de uma tendência de funcionamento. Um jeito mais natural de ser. Uma forma mais espontânea de reagir, decidir, insistir, recuar, construir ou buscar sentido. Cada número carrega uma vibração específica. Existem números mais ligados à iniciativa, à coragem, à liderança e ao impulso de começar. Outros se conectam com sensibilidade, parceria, diplomacia e necessidade de harmonia. Há números que vibram comunicação, criatividade, carisma, expressão e leveza. Outros já falam de disciplina, organização, método, responsabilidade e estrutura. Também existem energias ligadas à liberdade, à mudança, à experiência, à busca por movimento. Outras se aproximam do cuidado, da família, do senso de dever, da proteção e do acolhimento. Há números mais ligados à introspecção, à análise, à espiritualidade, à busca por respostas mais profundas. Outros falam de poder de realização, ambição, força material e capacidade de concretizar. E também há vibrações voltadas para a compaixão, visão ampla, generosidade e serviço ao coletivo. Ou seja, a sua data de nascimento não te limita, mas ela pode revelar a linguagem básica da sua essência. Seu mapa, sua vida. E talvez você esteja pensando: tudo bem, mas o que isso muda de verdade na minha vida? Muda muita coisa. Porque quando você entende a sua essência, você para de se interpretar apenas pelos erros do presente. Você começa a perceber que certos comportamentos têm raiz. Que certos conflitos não surgem do nada.
Que certas facilidades e certas dificuldades podem estar ligadas a uma tendência interna que sempre esteve ali. Por exemplo, uma pessoa com vibração mais prática e estruturada pode se sentir incomodada em ambientes muito caóticos, instáveis ou desorganizados. Ela pode até tentar se adaptar, mas por dentro sente um desgaste maior. Já uma pessoa com energia mais livre, criativa e imóvel pode sofrer em situações muito rígidas, repetitivas e controladas demais. Mesmo quando tudo parece certo, ela sente que algo ali a aprisiona. Uma pessoa com vibração mais sensível pode captar ambientes, emoções e conflitos com muita intensidade. E se não entender isso, pode achar que tem algo errado com ela quando na verdade existe uma capacidade de percepção muito aguçada. Outra pessoa com energia mais expansiva e comunicativa pode desde cedo sentir necessidade de se expressar, falar, criar, se conectar, ensinar, aparecer. E se ela reprime isso por muito tempo, pode viver uma sensação de sufocamento interno. Percebe a profundidade disso? A numerologia não serve apenas para matar curiosidade. Ela serve para gerar entendimento. E entendimento gera escolhas melhores. Seu mapa, sua vida. Vamos imaginar uma primeira situação. Pense em alguém que desde cedo parece carregar um senso muito forte de responsabilidade. É aquela pessoa que se cobra, que quer fazer o certo, que gosta de estabilidade, que prefere construir algo com calma, segurança e consistência. Muitas vezes essa pessoa é vista como séria, exigente, rígida ou até dura demais. Mas quando a gente olha com mais profundidade, talvez o que exista ali seja uma energia de construção. Uma vibração que veio para estruturar, organizar, sustentar e transformar esforço em resultado. Se essa pessoa não entende isso, pode passar a vida inteira se criticando, achando que deveria ser mais leve, mais solta, mais espontânea. Só que o problema não é ser quem ela é. O problema é não saber usar essa força de maneira equilibrada. Porque quando equilibrada, essa energia constrói. Quando desequilibrada, ela endurece. E esse tipo de compreensão muda a forma como a pessoa se enxerga. Seu mapa, sua vida. Agora pense em outra pessoa. Uma pessoa que muda rápido, pensa rápido, se anima com novidades, se comunica com facilidade, gosta de variedade, sente necessidade de experimentar coisas novas e tem mais dificuldade com rotina excessiva. Muitas vezes ela é vista como instável, inquieta, dispersa ou difícil de segurar. Mas será que isso é apenas defeito? Ou será que existe ali uma energia de movimento, de adaptação, de curiosidade e de expansão? Quando essa pessoa não entende a própria natureza, ela pode se sentir culpada por não caber em estruturas muito rígidas. Só que em vez de se condenar, talvez ela precise aprender a canalizar essa energia. Porque quando equilibrada, essa vibração gera criatividade, comunicação, flexibilidade e crescimento. Quando desequilibrada, vira ansiedade, impulsividade e falta de direção. Mais uma vez, o ponto não é rotular. O ponto é compreender. Seu mapa, sua vida. Existe ainda outro tipo de pessoa, muito comum, que sente tudo de forma intensa. Ela percebe o clima dos ambientes, capta o que não foi dito, se afeta com o tom das relações, valoriza vínculo, cuidado e conexão emocional. Em muitos casos, essa pessoa cresce ouvindo que é sensível demais, emotiva demais, frágil demais. E isso machuca. Porque ela começa a tratar a própria sensibilidade como se fosse um problema. Mas na numerologia, muitas vezes essa sensibilidade é sinal de percepção, empatia, refinamento emocional e capacidade de acolher. Quando equilibrada, essa energia aproxima, cura, harmoniza e conecta. Quando desequilibrada, ela pode gerar dependência emocional, excesso de preocupação, carência ou dificuldade de impor limites. Veja como a leitura muda completamente. Aquilo que parecia um defeito pode, na verdade, ser uma força mal direcionada. Seu mapa, sua vida. E aqui entra um dos maiores erros que as pessoas cometem quando tentam entender a si mesmas. Elas se analisam apenas pela dor, e não pela essência. Ou seja, elas olham apenas para o que deu errado.
Eu sou ansioso. Eu sou confuso. Eu sou rígido. Eu sou emocional demais. Eu nunca consigo manter constância. Eu sempre repito os mesmos erros. Mas a numerologia convida a uma pergunta mais profunda. Qual é a energia por trás desse comportamento? Porque muitas vezes o comportamento visível é só a ponta do iceberg. Ele é a forma desequilibrada de uma força que na essência tem valor. A rigidez pode ser uma força de estrutura que ficou excessiva. A ansiedade pode ser uma energia de movimento sem direção. A sensibilidade pode ser percepção sem proteção. A necessidade de controle pode ser responsabilidade levada ao extremo. A dispersão pode ser criatividade sem foco. Quando você entende isso, você deixa de se reduzir ao problema e começa a enxergar o potencial por trás dele. E isso é extremamente libertador. Seu mapa, sua vida. Esse ponto é muito importante. A numerologia não é uma sentença. Ela não serve para te prender em uma caixa. Ela não existe para dizer que você é assim e pronto. Ela existe para mostrar tendências, inclinações, forças e desafios. Ou seja, ela não tira o seu poder de escolha. Pelo contrário, ela amplia a sua consciência para que você escolha melhor. Você continua sendo o autor da sua história. Mas quando você se conhece melhor, você deixa de lutar contra a própria natureza o tempo todo. E passa a trabalhar a seu favor. É como se você finalmente entendesse o manual interno da sua energia. Você começa a perceber onde flui com mais naturalidade, onde tende a travar, onde precisa de disciplina, onde precisa de acolhimento e onde precisa amadurecer. Isso não te limita. Isso te orienta. Seu mapa, sua vida. E eu quero te dizer algo que talvez você precise ouvir hoje. Nem tudo em você é defeito. Muitas vezes, aquilo que você mais criticou em si mesmo ao longo da vida pode ser justamente a pista de uma força mal compreendida. A sua intensidade pode esconder profundidade. A sua necessidade de silêncio pode esconder sabedoria. A sua dificuldade com superficialidade pode esconder senso de verdade. A sua inquietação pode esconder potência de transformação. A sua cobrança interna pode esconder compromisso com construção. A sua sensibilidade pode esconder dom de percepção. Quando você olha para si apenas com dureza, você se julga. Quando você olha para si com consciência, você se entende. E é por isso que a numerologia pode ser tão transformadora. Porque ela não serve apenas para descobrir número. Ela serve para gerar reconexão com quem você é. Ela ajuda você a perceber que existe lógica em muitas coisas que antes pareciam apenas confusas. E principalmente, ela ajuda você a se olhar com mais verdade e menos culpa. Seu mapa, sua vida. E este é apenas o começo. Hoje nós falamos sobre a data de nascimento como base da sua essência. Mas nos próximos episódios, nós vamos aprofundar isso de forma muito mais prática. Nós vamos falar sobre o número de destino e como ele mostra padrões que se repetem na sua jornada. Vamos falar sobre a vibração do nome e como seu nome também carrega influência sobre expressão, imagem e experiência de vida. Vamos falar sobre ciclos, fases, talentos, bloqueios, potenciais e desafios. Ou seja, se hoje você começou a entender que a sua data de nascimento pode dizer muito sobre a sua essência, nos próximos vídeos você vai começar a montar um quebra-cabeça ainda mais completo sobre você. E quanto mais esse mapa se revela, mais sentido a vida começa a fazer. Seu mapa, sua vida. A sua data de nascimento não é apenas uma data. Ela pode ser a porta de entrada para uma compreensão mais profunda da sua essência. Talvez ela ajude você a entender por que certas forças sempre estiveram aí. Talvez ela explique por que alguns desafios se repetem. Talvez ela revele que aquilo que você julgava como fraqueza pode, na verdade, ser uma potência esperando consciência. E quando você começa a se compreender, você também começa a se posicionar de outra forma diante da vida. Com mais clareza. Com mais respeito por si mesmo. Com mais intenção.
e com muito mais verdade. Seu mapa, sua vida. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Qual característica sua mais se repete ao longo da vida? Pode ser algo positivo, como força, sensibilidade, liderança, criatividade e disciplina. Ou pode ser algo desafiador, como ansiedade, excesso de cobrança, dificuldade de se posicionar, medo de mudanças ou sensação de repetir padrões. Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber como essa jornada tem se manifestado em você. Se este vídeo fez sentido para a sua vida, deixe o seu like, inscreva-se no canal Numeria BR, ative o sininho e compartilhe este conteúdo com alguém que também ama autoconhecimento.